A gente vai estar fazendo, vou estar fazendo a apresentação agora da minha apresentação sobre EFL, em que a gente usa EFL Models para conectar elas em Elementary Widgets. Aqui um pouco sobre mim, né? Sou programador C, C++ e Python, tá? A gente trabalho normalmente, na maioria da minha vida, com sistemas Linux embarcado. Trabalhei com Maemo, com Tizen e com TV digital. Fiz parte do Google Summer of Code em 2009, num projeto de BlueZ com OpenOBX, participei da criação do OBXD depois, e trabalhei com FL, GTK, SDL, DirectFB, entre outras coisas. Eu trabalho na Expertise Solutions, né? Já viram outras palestras aqui hoje sobre a gente. A gente, né, tem expertise normalmente em C, C++, Lua, Python, JavaScript, C# agora também, a gente está trabalhando. A gente trabalha com projetos open source, também projetos que não são open source, sistema distribuído, interfaces gráficas, dispositivos embarcados e um pouco de automação residencial também. A minha palestra vai estar focando um pouco no Enlightenment, tá? Que é um sistema, um window manager antigo assim, está há bastante tempo no mercado, mas não é tão usado, não é tão famoso. Talvez alguns de vocês, o pessoal do projeto não conhece, alguns conhecem. Você pode usar ele tanto com X11 quanto com Wayland. O Enlightenment ele faz parte de alguns sistemas operacionais embarcados, né? Ele é usado com a EFL e o Elementary em Tizen, que é atualmente o sistema operacional que mais dá visibilidade ao Enlightenment. Sendo que não dá visibilidade porque ninguém sabe que é o Enlightenment que está rodando lá por baixo, né? Mas assim, a Samsung usa o Tizen. Então assim, as TVs da Samsung, todas as Smart TV usam Tizen. Então elas usam FL, Enlightenment. Os relógios, eu esqueci o nome desses relógios, Smart Watch, né? Eles também trabalham com Enlightenment, com FL. Tem um sistema de carro, para display de carro, interface, etc., que também usa o Enlightenment, que também usa o Tizen, e nos celulares. Não tem nenhum grande aparelho com Tizen ainda da Samsung, mas teve alguns modelos para países emergentes, como a Índia. Acho que só foi ele lá mesmo. O que é a FL? Né? A FL, atualmente ele tem um conjunto de várias APIs que tentam abarcar tudo o necessário para você fazer as suas aplicações. Tá? Ele tem um conjunto de bibliotecas e softwares gráficos completo. Tá? Você poderia fazer um paralelo com o GTK, com o Qt. Então, ele tem uma proposta normalmente diferente desses, né? Mas atualmente tem versões que o pessoal diz que funciona no Windows, no Mac, mas eu sei que funciona no Linux, que é o que eu uso. Ele é bem poderoso, ele é bem flexível, tá? Uma das coisas dele, ele tem uma performance muito boa, tá? O foco dele é a performance, tá? Então ele é usado justamente
em dispositivos embarcados, principalmente por causa da performance. Tá? Ele tenta ter uma economia de recursos, não gastar muita memória, consumir o mínimo de memória possível, tendo uma performance boa. E ele é portável, bem portável. Tá? Você consegue facilmente colocar ele dentro de dispositivos menores, você consegue rodar ele em Raspberry Pi e coisas menores do que isso normalmente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação, só perguntar. Se eu falar alguma besteira também. A FL ela é feita em C, tá? Ela é basicamente C. E ela tem um conjunto de coisas que tornam ela orientada a objeto, né? Os objetos que ela cria. Então você consegue fazer herança múltipla, né? Dentro dos objetos da própria FL. Aí você tem conceito de interface, sobrecarga. Aí você tem o uso de callbacks, que algumas callbacks a gente está tentando eliminar para usar promise e future. Trabalha com objetos opacos, né, para poder dar esse tipo de coisa. Tem contador de referência. E ele tem um sistema de código gerado através de arquivos EO. Você cria classes usando uma linguagem chamada, uma interface que a gente chama de Eolian. Você define como vai ser a sua classe, os métodos, de quem ela herda, qual a sobrecarga que ela faz. E o Eolian ele gera o código da interface C toda para você. E aí você só cria as funções e cria a sua classe a partir disso. Tá? Com isso a gente tem um suporte bom a bindings. Tá? Isso é uma das coisas que a gente mais trabalha na Expertise Solutions, na geração dos bindings para o C++, para JavaScript, para C#. Então a gente consegue gerar bindings extremamente eficientes e automatizados através desse sistema declarativo que tem o .io. Em cima da FL, a gente tem o Elementary, que isso aqui é o conjunto de widgets que é usado no Tizen e no Enlightenment. É um toolkit gráfico que a proposta dele é essa, né? Small simple ones with simple needs. Então, assim, a tentativa é ser realmente simples. Tá? Como eu disse, ele é baseado na FL. Então ele é fortemente usado com Evas e Edge. Né? O Evas é a parte de desenho da FL e o Edge é uma proposta de criação de temas, que a ideia seria que uma pessoa que não programe, a pessoa que não é um programador, fosse um designer, um cara que criaria temas para os objetos do Elementary sem a necessidade de saber programar. O cara pega um arquivo e tem lá uma linguagem declarativa, né, que a pessoa escolhe lá as cores, as imagens, define retângulos, transparência e etc. E consegue fazer o termo inteiro sem precisar programar, sem precisar entrar no código e conseguir fazer temas, conseguir fazer interfaces completas de aplicativos usando o Edge. A ideia dele é, né, a mesma ideia da FL, ser rápido, estável, escalável. Como já disse, ele usa o Edge e você consegue usar ele
tanto em desktop quanto embarcados, né? Em todas as coisas que você acha o Tizen e o Enlightenment. Aqui eu tenho um pouco de como é que é essa arquitetura, né? Como eu mostrei, ele tem a base do seu SO. Em cima dele vem a FL, onde você tem o EVAS, que é a parte de desenho, e o Edge. Entendeu? Em cima disso vem o Elementary, que é o conjunto de widgets. E acima disso você tem o Enlightenment, se você quiser o SO, o desktop, ou então as aplicações que usam o Elementary direto. Você pode rodar ele da mesma forma que o GTK e o Qt rodam em outros ambientes gráficos que não são o GNOME, o KDE, é a mesma coisa com o Enlightenment, o Elementary. Aí tem alguns aplicativos que tem o Terminology, o Rage, que usam o Elementary direto, e além de outras aplicações que você pode fazer. Aí a gente vai entrar um pouco sobre o assunto que é, né, a minha proposta. Uma coisa que não tinha na FL e que a gente está tentando trazer, a gente está colocando isso nos últimos anos, é uma proposta de MVC para os widgets do Elementary. Tá? Atualmente ele não tinha, você tinha que, né, fazer, era só a parte de widgets mesmo, e a gente queria tornar a programação, tornar a coisa mais ágil para as pessoas que fossem fazer aplicações usando o Enlightenment, usando o Elementary. Então, assim, o MVC, acredito que a maioria deva saber o que é, né? Mas tentar separar, né, o fluxo de trabalho em que você tem a view, controller e os models, que você consiga trocar as views e trocar os models facilmente. Então eu tenho uma view e eu tenho um model que se comunique, que tem a mesma interface que a view está esperando, e você consegue mudar o model facilmente e ele atualiza automaticamente os valores que você altere no model, a view representa ela e consegue atualizar, consegue manter isso fácil para o programador. A principal coisa, né, é reusabilidade de código. Você não precisa, todo mundo que for fazer uma aplicação que faça aquilo vai ter que implementar aquilo toda vez. E você separa um pouco os conceitos e você consegue facilmente, criando models novos, representar isso nas views facilmente. Quando chegou essa proposta, essa ideia de fazer, tornar o FL, os widgets mais com suporte a MVC, a gente tinha alguns requisitos do pessoal da FL, algumas vontades que eles tinham, que tivesse, né? A primeira coisa é que ele fosse assíncrono, que a API fosse simples, né? Que fosse facilmente extensível, que as pessoas conseguissem fazer os seus models para suas necessidades, conseguisse usar os models e conseguisse facilmente alterar as views para as necessidades delas, né? Aí a ideia era facilitar o uso em aplicativos, as aplicações pudessem utilizar isso e automatizar tarefas básicas, né, diminuindo o número de bugs, o número de problemas que as pessoas teriam na hora de criar as aplicações. E aí a gente criou, a primeira coisa foi uma interface que é a FL Model Base, né? Que é uma interface para modelos. Então, sim, qualquer pessoa que quiser criar o seu model, ela vai precisar herdar
da FL Model Base. E ela tem uma organização baseada numa hierarquia de pais e filhos, propriedades assíncronas, que usa o Future, e eventos. Então, essa é a base de como funciona, do que é o model na FL. Eu vou a gente vai explicar um pouco melhor. Então, como é que é um model? O que ele tem? Tá? Ele tem properties, tá? Ele é um conceito de nó. Você tem um pai, você tem um model, que ele é uma representação de algum dado, e esse dado você consegue pegar esses dados através de propriedades. Então, ele tem uma função que você pega a lista de propriedades que ele possui. Então, essa lista de propriedades é síncrona, você faz um properties get e você recebe um const array com um array de string com essas propriedades, essa lista de propriedades. Tá? No caso, aqui está const e array string, mas é porque isso daqui é a forma que o Eolian, que você coloca, se define isso no Eolian. Quando ele vai gerar um código, ele vai gerar um ENA acesso, que é um array que você acessa os valores ordenadamente. E aí, esse const array, ele vai ter, cada elemento é uma propriedade do model. Essa propriedade tem um valor associado a ela. É um conceito de chave e valor, como se fosse um banco de dados ou um dicionário. Para você pegar uma determinada propriedade do model, é só você fazer um property get, passando a chave que você recebeu aqui, a property, o nome da property, e aí você recebe um filtering de um generic value, que vai depender do valor que tiver dentro dessa property. Eu vou explicar o que é o filtering logo em seguida. Para alterar a propriedade, a ideia é parecida. Você faz um property set, passando a chave que você quer, a string que você tem normalmente, alguma chave que estava num dos properties, e um valor. E você vai novamente receber um filter January Value, que ele vai ser alterado, ele vai ser chamado quando o valor for setado de fato. Aí, o que é um filtering? É um objeto usado para o processamento assíncrono. Tá? Ele representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca. Se houver um erro, ele vai avisar você do erro, ele vai avisar você do progresso daquele valor que está sendo recebido, e assim que estiver disponível, você vai ter a notificação, você vai receber aquele valor que você tem a promessa dele. É o conceito de promise, Aqui é o código de como você faz para poder pegar uma property. Tá? Então aqui é o código mesmo. Você recebe você define um filter, faz um FL model property get, o file model, o model que você espera pegar o valor dele, e qual a property que você quer o valor. Então, nesse caso aqui seria um file model, um modelo que representa um arquivo, e você quer saber qual é o file name. Quando você recebe a feature, você chama um feature den. Passa a feature, a função que vai ser chamada quando o valor for capturado, quando ele tiver o valor, a função de erro, a callback de erro, a callback de progresso e o user data que você passa.
E aqui seria um exemplo de uma função, de uma callback, de uma função de callback para você poder pegar esse valor. O ZData, o event info, a FL evento, tá? E aqui você está pegando o valor. Você tem o event que você recebeu, o info, pega o valor, aí você faz o cast dele para o ENAVALUE, que é o tipo, o generic, que é um valor que dentro do ENAVALUE ele tem a definição de qual é o tipo do valor. Primeiro você pega, você pergunta qual é o tipo, e depois você consegue pegar o valor dele. Tá? Neste caso, você é um ENAVALUE porque a definição lá da API diz que o futuro que você vai receber é um ENAVALUE. Então, os properties sempre são recebidos em ENAVALUE. Aí depois eu vou mostrar como é que a gente pega o valor do ENAVALUE. O error-den só é emitido uma vez, né? O error-den só é chamado uma vez. Feature-den também? Sim. Então, eu posso desalocar os dados do data nesses dois callbacks? Sim. O filtro, quando é que ele é executado? Você vai falar mais depois ou posso perguntar agora? Pode perguntar. Quando é que o filtro é executado? Contra thread, no callback, é definido pelo primeiro filtro registrado, API? Quando o filtro é... O callback, quando é que o filtro é executado, chamado? Então, não, ele vai ser chamado quando tiver o valor. É assíncrono. Então, assim, você não tem... Você vai cair... que a FL, ela é... O contexto dela é sempre uma thread, né? Tipo assim, você não tem troca de contexto dentro da FL, mas por trás ele vai fazer as coisas e vai chamar sempre... Você está sempre dentro da mesma thread. Sim, mas quem cria o filtro que é responsável por chamar ele? Não, o model vai chamar... Você vai receber o feature, você vai registrar ele aqui no DEM, tá? E você, quando o model, a implementação do model vai chamar a sua callback. Agora, lá ele não vai chamar a callback direto, ele vai registrar a sua função, a sua coisa dentro da pilha de novo, e você vai entrar na pilha novamente. Se ele for bloqueante, digamos assim, se não for síncrono, nada, ele vai chamar aqui dentro do DEM. Ele vai ficar parado aqui, vai ficar aqui dentro do DEM, vai fazer tudo e vai voltar para cá. Se o seu módulo for síncrono, você recebe a callback, a função de callback aqui dentro do DEM. Senão ele segue. Entendeu? Era isso? Aí, como eu tinha explicado, além de você ter as properties, você tem os filhos. Que aí os filhos, você usa o slice get. Você também recebe um feature. Você passa o start e o count. Se você passar os dois zero, ele vai lhe dar todos os valores que ele tiver, todos os filhos que ele tiver. Caso contrário, ele vai lhe dar, a partir daquele valor, o número que você pediu de elementos. Aí você tem aqui, novamente, o FutureDen, né, para você receber os valores. A diferença aqui é que quando você recebe o valor, em vez de você receber um ENAVALUE, você recebe um accessor, um ENAccessor, e cada elemento do accessor é um filho do seu model. Então, num conceito, por exemplo, de um modelo de arquivos, se você tem uma pasta, a pasta vai ter um file name, vai ter as propriedades relativas, depois eu vou mostrar a listinha, né? E ela vai ter os filhos. Você vai fazer um slice e ele vai retornar para você, dentro desse accessor, um model para cada arquivo que está dentro daquela pasta.
E aí aqui, com esse acesso, você consegue novamente fazer os registros, pegar as propriedades, pegar a file name e assim você desce na árvore. Ele chama esse callback uma vez para cada elemento? Não, ele vai pegar todos os elementos e você vai receber no FutureDen já o acesso com todos os elementos dentro. Então qual que é a semântica quando dá sucesso ou erro? Tem que dar sucesso em todos para chamar? Dá erro em todos para chamar? Ou dá erro em algum e chama o erro? Ele dá erro em todos. Você pode... Porque assim, o pedido de filhos você passa o número de filhos que você quer e ele vai tentar pegar todos. Você pode colocar num progress, tá? Agora isso vai depender da sua implementação de model. Mas o que você poderia fazer? Você podia colocar num progress e aí você vai sabendo conforme ele vai tendo cada elemento. Mas se eu tiver 4 elementos, eu sei que tem 4. E aí eu recebi FutureDen só 3, eu sei que deu erro, alguma coisa assim. Se fosse essa lógica, por exemplo. sim. Mas aí ele chama o erro dentro por elemento que deu erro? Vai depender muito da implementação do model, mas normalmente a gente, se ele pegar todos os elementos, ele chama o FutureDen e caso ele não consiga todos, ele chama o erro. Se ele conseguir se um não tiver, ele vai chamar o erro. Ele só chama ou o filter ou o erro, ele nunca chama os dois ao mesmo tempo, ou os dois tempos diferentes, entendeu? Então, aí, o modelo que a gente tem atualmente na FL é o AIO Model, tá? Ele é um modelo de file system, né? Ele é assíncrono, ele usa o AIO, que é uma lib da FL que trata arquivos, né? Que trabalha com arquivos. Então, usando essa lib da própria FL, a gente fez um model que abstrai o file system. Tá? Com ele você consegue filtrar arquivos por extensão, então primeiro eu passo um filtro e depois quando eu fizer o slice, ele só vai me dar slices que obedeçam aquele filtro. As pastas possuem filhos, né? E aqui tem o exemplo das propriedades que você vai ter nesse modelo, que é o file name, path, size, time, se é um diretório, se é um link. A gente tinha colocado MIME-type, não sei se está, não lembro se já subiu, acho que já subiu o MIME-type, mas tem o MIME-type também, dentre as propriedades. Então, o que eu posso fazer, uma coisa que você pode fazer também eu não quero pedir uma property de cada vez. Então, eu posso fazer a property, fazer um pedido de property file name. Eu vou precisar do file name e do size, e se é diretório. Eu faço um property get para cada um desses e eu agrupo isso no FutureAll. Então eu só vou receber os valores quando eu tiver todos os valores que eu pedi. Mas isso só vai chamar o sucesso se todos forem com sucesso. Se não, ele só vai chamar o erro no final. Aí você tem várias funções do filter para o caso de você só querer, se um tiver sucesso, o primeiro que tiver sucesso ele já chama, entendeu? O filter ele é bem extenso para várias situações de mais de um valor que você vai receber dele. Assim que a gente fez o model, o primeiro elemento que a gente fez foi o view list. A primeira view que a gente fez.
nessa primeira tentativa nossa, como é que eu fiz? A gente conectava um model que tivesse filhos, obrigatoriamente um model pai, que tivesse filhos, que fosse... cada elemento desse filho dele seria um elemento de uma lista. Então, era uma lista de filhos que, para isso, a gente usou o objeto que trabalha com lista, que é o GenList. Tá? Era uma lista de itens, depois vou mostrar no exemplo. Tem ele rodando aqui, eu mostro para vocês. Ele pega uma lista, uma GenList. Cada item dessa lista é um item, um filho do seu model. Então, seria o conceito de você abrir uma pasta no Nautilus, eu esqueci o nome do arquivo do Windows que vê arquivos, mas aquele... O Explorer. Entendeu? O File Explorer lá. Você clica numa pasta, aí você tem lá a lista de arquivos. Então, esse é o conceito. Você passaria um modelo que é uma pasta e ele pegaria todos os elementos que são filhos, que estão dentro daquela pasta. Cada filho dele ia ser um item da lista. A gente teve uma certa dificuldade, porque o model ele tinha uma forma de trabalhar e a GenList tinha outra forma de trabalhar. Então, no final, para ele ficar, era uma cola que não ficou muito legal. Basicamente isso. Funciona bem, mas a gente viu que não era a melhor solução para o que a gente queria. E aí, com isso, a gente passou a fazer uma proposta diferente, que é o que a gente está fazendo agora, que é estender o MLayout para que o MLayout tivesse suporte a models. Então, como é que funciona isso? A classe base para widgets é o MLayout. O MLayout, ele é a classe que tem o tema que define visualmente como é o widget, tá? Então, dentro praticamente assim, todos os widgets praticamente herdam, todos os widgets que aparecem na tela, que tem uma visualização, as classes finais que tem uma visualização, elas herdam de MLayout. Justamente ele tem o uso do Edge, que é aquele arquivozinho que eu falei que gera o tema, e os estilos. E a gente criou 3 interfaces para tornar o MLayout uma view. Tá? Então ele passou a herdar essa interface que é FLYView. Com ela você tem o model set, model get, para você definir um model. E aí você tem o model connect, que você conecta elementos do layout a um modelo. Vou explicar todas as 3 interfaces. E o FLY, o Model Factory Connect, que você conecta uma property a uma factory. Ele vai criar algo para você que vai ser colocado dentro do layout, que você vai usar no layout. Tem exemplos. O exemplo principal eu tenho uma imagem, eu tenho um file name, mas eu quero exibir a imagem que tem naquele file name, eu não quero exibir o nome. Então, você cria uma imagem, ele cria um objeto de imagem, você passa o file name, a factory cria o objeto que é a imagem e retorna essa imagem e ela conecta e ela exibe no layout. Todas as três são interfaces que você pode criar os seus factories para a sua necessidade
para a necessidade que você tenha. Tá? Dentro do FL UI View, você tem o Model Set, que basicamente, né, ele faz o que o nome é bem sugestivo. Ele pega um model, né, eu faço um Model Set, passando um layout qualquer e um model. E aí o model vai estar associado a esse layout. Quando houver qualquer atualização de uma property do model, ele vai comunicar o layout e o layout vai ser atualizado com aquele valor novo que foi alterado no model. Tá? A partir do momento que você faz o model set, ele já atualiza os elementos que já estejam conectados. Tá? Porque aqui você só seta o model a um layout, mas você precisa conectar as properties aos parts. Eles podem já estar conectados quando você fizer o model set. Então, se você já tem essas coisas definidas, toda vez que você fizer um model set de um model novo, você não precisa setar novamente todas as coisas. Você só dá um model set e ele automaticamente atualiza para os valores daquele model. Aí eu falei aqui de part, de property. Aí provavelmente vocês não entenderam o que era para properties e parts. Properties eu já expliquei, né? As properties são, né, as chaves dos elementos dentro do model. E as partes são elementos edge dentro do layout. Como é que funciona isso? O layout, cada elemento de um layout, de um widget tem um nome. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um label. Normalmente o label é um widget que tem apenas um texto que você exibe. Esse texto ele vai ter um nome que representa ele dentro do widget, que na maioria dos widgets, é o text. Se eu tivesse um button, aí o button ele tem vários elementos, mas tem um que é o nome que você está escrito dentro daquele button, o nome que tem no button, que você pode escrever. Aquele nome, ele tem o nome o part dele, o part name é Elm Text. Dentro do button também tem um ícone. Se eu quiser alterar o ícone daquele widget, o part name que define quem é onde está, né, o nome daquele campo que tem a imagem é o Elm Swallow Icon. Então, você conhecendo, para você poder setar isso, você tinha que fazer manualmente lá, fazer um text, um Elm text part set. Aí você setava o texto deste campo. Com o Model Connect, você define isso uma vez. Então o que você faz? Você faz um Model Connect de um part name para uma property name. Então, no momento que você fizer um Model Set e você disser que eu quero que um part name esteja conectado a um property name, está feito. Toda vez que ele vai pegar o modelo, vai fazer um property get, ele vai fazer um properties get, vai ver se aquela property existe lá dentro. Se existir a property, ele vai fazer um property get. Quando ele receber a property get, ele vai pegar o layout e vai setar o part name que você definiu para o valor que ele recebeu da property. Com isso, você como programador que vai fazer a sua aplicação, você abstrai praticamente, sabendo qual é o nome da property e sabendo qual é o part name, é a única informação que você precisa para poder fazer com que os itens se atualizem lá dentro. Uma outra coisa que você pode fazer também é emitir sinais. O Edge ele tem um conceito de animação de sinais. Então, você pode
você pode, por exemplo, colocar um botão, colocar uma imagem lá dentro. Na verdade, o seu tema pode ter um conjunto de imagens. Um exemplo seria um progress bar, que tem aquela barrinha que fica andando, aí tem uma animaçãozinha dela, né, que fica correndo. Ou aqueles negocinhos que fica um íconezinho girando, dizendo que está lendo. Você pode mandar parar aquela animação ou iniciar aquela animação através de um sinal que você manda para o Edge. Que aí o tema vai abstrair para a animação que ela quiser, do jeito que ela quiser. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar um property name e colocando na frente o signal barra, não é a melhor coisa, mas foi o que foi sugerido, que a gente está fazendo hoje em dia. Você põe o nome signal, barra e o nome do signal e o que você quer substituir, neste caso uma opção, você pode substituir o valor da property dentro desse signal. Aí, né, um exemplo que eu coloquei aqui eu tenho uma lista de itens e eu quero uma cor diferente para um determinado elemento. Então, eu quero que os elementos pares tenham uma cor, eu tenho uma lista de números, e eu quero que os números pares tenham uma cor, e quero que os números ímpares tenham outra cor. Né? Mas, assim, poderia ser qualquer coisa. Vamos supor, eu queria alguns... Eu tenho duas formas de mostrar o valor, os azuis e os vermelhos, e por alguma coisa eu quero que, de acordo com os valores que eu tenho dentro do meu property, dentro da minha tabela, alguns valores fiquem vermelhos e outros fiquem azuis. E aí eu tenho, neste caso aqui, eu coloquei como par e ímpar, e aqui no list item, ele vai colocar par ou ímpar, de acordo com a property que tiver ali, dessas duas properties, e ele vai emitir esse sinal. Então, se o evento sendo list item even, o que ele vai fazer? Eu tenho uma property que tem o nome even e o outro odd. E aí ele vai substituir aqui e vai emitir o sinal que seria este ou aquele sinal, de acordo com o valor que eu tenho dentro do model. Né? Aqui é uma abordagem simples, mas você consegue ter... vários temas têm o conceito de sinais lá dentro para você fazer algumas coisas. E isso é importante para você conseguir ter todo o potencial dos temas atuais que tem na FL. Tá? Você teria, através do seu modelo, você teria um controle maior dos itens, de como eles são exibidos dentro na sua view, no seu objeto. Aí nós temos a factory. Tá? O que ela faz? Como eu expliquei, ela cria um objeto, né, um objeto de interface normalmente, baseado em propriedades de um model. Tá? Então vamos supor, eu tenho lá uma URL, eu tenho um banco de dados, eu estou fazendo um modelo para um banco de dados, eu tenho lá do meu banco de dados, eu tenho a URL, que é uma URL de uma imagem. E eu quero que essa imagem apareça no meu banco de dados como uma imagem, não como um texto da URL. Então, quando ele fizer o property get, eu fazendo o factory connect, eu crio uma factory que recebe uma URL e retorna uma imagem. E aí, automaticamente, toda vez que você conectar aquela factory a uma property, o valor dela, quando ser recebido, ela vai criar uma imagem que é aquela URL. Uma outra factory seria thumbnail de vídeo. Então, eu recebo a property, que é um nome de arquivo, eu vou lá, vou fazer uma thumbnail para aquele vídeo e vou enviar vou criar a imagem daquele thumbnail. Um outro exemplo seria você pegar do ID3, de um MP3,
a capa de um álbum. Então, você cria uma factory para solucionar esses casos em que você tem um MP3, ele vai ter o nome do arquivo, você vai pegar aquele arquivo, vai extrair aquela imagem que está dentro do ID3 tag e vai exibir ele como uma imagem dentro do seu widget. Aqui é o exemplo por exemplo, que a gente tem agora, que é o FL UI Image. Tá? E aí eu faço isso, eu criei a factory aqui, então essa factory cria imagens para mim, baseados num nome de arquivo, ela cria a imagem que eu preciso. Aí eu conecto a factory a uma property, que no caso, neste caso aqui, eu não preciso de property, eu não preciso, não tem nenhuma parte, não tem nenhum part name, esse coisa aqui, ele não cria um layout, ele não cria um Elm layout, então ele não tem um part name, ele é só uma imagem, um Evas puro com uma imagem, e eu conecto um path nele. O path, no caso, é a property do model. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o model, vai ler essa property path. Quando chegar o path, ele vai criar uma imagem que vai ser usada em algum outro local. Se eu tivesse um factory que ele fosse baseado no Elm layout, eu poderia colocar aqui dentro qual era o part que eu queria conectar, poderia ter mais de um, e quando eu recebesse a property, em vez de eu criar a imagem, ele alteraria uma imagem dentro daquele meu layout. Então, eu poderia ter um conjunto, vamos supor, de 3 imagens, que seria, vamos supor, um ícone de play, um ícone com uma imagem, um texto e alguma outra coisa. Então, são 3 componentes que formam aquele meu widget, e eu queria que cada um deles fosse criado através de uma property com um valor que é arbitrário, depende é uma coisa específica para a minha aplicação. Então, para isso, você usa a factory. E aí, aqui você faz, em vez de você fazer o connect no seu widget, em vez de você fazer o connect com o model, você vai fazer o connect direto com a factory, né? E aí o factory, neste caso aqui, eu tenho um button que tem uma property icon e eu tenho a factory que é essa imagem factory. E aí ele vai pegar o path, e quando ele pegar o path, ele vai criar uma imagem e vai setar o ícone com essa imagem que ele criou. Você pode ter, por exemplo, um conceito de tema onde eu tenho play, pause, e aí eu não tenho a imagem, você só tem o nome dentro do campo do seu banco lá, dizendo que é o play, pause, e o FL, ele tem os ícones, que são os ícones do SO, que são os ícones do tema, e aí com isso você consegue criar ícones e conectar direto nos objetos usando o factory, esse aqui neste caso daqui também. Tá? E aí como é que ele cria a imagem que vai ser conectada, que vai ser inserida dentro do button, que vai ser alterada no button? Você faz um factory create. Tá? E aí com isso, aqui esse parent aqui não é um model parent, tá? É porque para você criar um objeto gráfico na FL, você precisa passar um Evas que ele vai estar contido dentro dele, né? Uma área de clipe que ele vai desenhar, que ele vai criar lá dentro, tá? Então, você sempre precisa passar um parent que é um Evas que ele vai criar a imagem lá dentro, a partir dele, tá?
Bom, a ideia agora seria mostrar o código de uma aplicação. Esse daqui é o exemplo que tem dentro do código da FL, tá? E nesse exemplo eu uso todos os conceitos que a gente viu agora, e vocês vão conseguir ver ele funcionando como é que está hoje. Tá? Bom, aí aqui eu tenho, né, os includes do Elementary, FL, uma estruturazinha que eu guardo, as informações básicas, mas o que eu quero mostrar é daqui em diante. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui neste caso, lá em cima, o dirname por padrão, ele está /temp, ou ele pega no argv1, se tiver o argv1, ele pega o caminho, o path que você passar para ele, tá? E aí, você passando o nome de uma pasta, ele vai criar o model. Aqui eu preciso criar uma glist, que eu estou usando aqui um FL View List class. Aqui eu crio uma view, que é o file view. E aqui quando eu crio o file view, eu já faço um genlist set para setar aquelas para view usar essa genlist como para substituir os elementos dessa genlist pelos elementos que representam o model. Depois eu faço o property connect, tá? Então, o que eu estou conectando? Eu estou conectando file name, o nome do arquivo, ao Elm text. Então ele vai substituir dentro do item o local que está escrito, o local que tem o nome de Elm text pelo campo file name. E aí eu faço um model set dessa lista, desse file view com o model, tá? Aí aqui deixa eu rodar ele para vocês verem. Bom, tá bem pequenininho. Mas aqui, cada item dessa lista aqui, isso aqui é o view list. Cada item aqui é um arquivo que está dentro de uma pasta. Tá? Então, aqui eu não... Essa máquina não é a minha, graças à NVIDIA eu não consegui usar meu notebook. Assim, resumindo assim, aqui os nomes que tem aqui são os nomes dos arquivos, né? Cada arquivo dentro da pasta gerou um item, então esses nomes daqui, assim, eu tenho 5 elementos na minha pasta, tenho 5 arquivos, e para cada arquivo ele criou um item dentro da lista e adicionou e trocou o nome do item pelo nome do arquivo. Não. Aí, na sequência eu criei um button, coloquei o button dentro do box, e aqui o que eu faço? Eu fiz um model connect no button para um evento com o size. Então aqui é um exemplo de uso do signal, certo? Para testar, para receber um evento. E aqui embaixo é onde tem
o factory, que eu pego esse mesmo button, tá? Eu crio um factory, conecto o path do model ao image factory e conecto o factory ao campo icon do button. Só uma dúvida. Parece que para você criar um elemento, sempre a sintaxe é FL e ADD é concordo. Isso aqui você cria um elemento, um objeto novo. Porque no caso de model, view e image, o factory, é sempre a mesma função, FL e ADD. Porque todos os objetos do FL você cria com FL e ADD. Mas no caso Aí você passa a classe. callbacks, porque também tem as funções ali que você cria um botão, e aí não é FL ADD, é FL button ADD. E tem outros Não, é sim. Ah, tá. Isso daqui é código legacy. Tá? Que aí você tem o Elm button ADD, lá dentro ele vai fazer um FL ADD passando Elm button class. Entendeu? É porque tem o código legado que a gente acaba usando mais ele, mas no final vai ser a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Então a pergunta é por que tem só um método, FLADD? Por que não usar um método legacy que parece que é mais claro, né? Você está criando um botão, você está criando... Isso. É mais curto também, mais bonito. Exatamente. Bom, isso aí é uma decisão mais da FL. A FL ela fez uma transição de tornar tudo FL Object. E aí, para ele ter o controle de todos os objetos, de como eles são criados, você tem essa assinatura padrão, que é o FL Add. Você, tirando os objetos do Elementary, que são os widgets, dentro da FL você só usa FL Add. Então, para objetos que não são do Elementary, você não cria de uma forma diferente, entendeu? Aqui ainda existe esse Elm button add porque o Enlightenment ainda não mudou para o FL novo, que é baseado em objeto, que tem herança, que tem todos esses conceitos. Mas basicamente é uma decisão da FL de como ela trabalha com objetos. Que aqui você recebe um tipo opaco e você consegue, o tipo de objeto você pode chamar, por exemplo, eu estou chamando aqui um FLY Image Factory. Só que o Image Factory aqui eu estou chamando um método dele que é o Model Connect, que é uma função do model que a FLY Image herda. Entendeu? Então, no fim das contas, você vai receber um FL Object, que lá dentro ele vai ter as classes, a classe dele, as classes que ele herda, e a tabela com os objetos que tem lá dentro que ele vai chamar, né, de forma... Assim, ele é opaco, só que ao mesmo tempo que ele é opaco, ele tem o mesmo tipo. Isso. Você pode cometer várias vezes o mesmo erro de passar o objeto errado para uma função, sendo que ela tem outro tipo por dentro, né? Só que como todos são o mesmo tipo, é tudo object, fica difícil você saber erros de compilação, você está passando um objeto errado. Não, mas você pode... Ele como tipo base, você pode verificar qual é o tipo dele, se ele herda de um tipo. Porque na verdade você está trabalhando em C ali. Então assim... Você sempre pode... Você é convertível para código asterístico, os ponteiros são convertidos um para o outro, né? No máximo você ganha um ordem. Então assim, em C mesmo, não adianta você brigar assim, por essa questão toda de type, static, safety, de forma tão ferrenha como você tem em C++. O pai de C++, por exemplo, não permite. Entendeu? Mas é porque ele gera o código de forma diferente. Então ele gera a classe com as funções mesmo. Isso. Que fazem as chamadas para o C da forma correta. Não, eu sei que tem limitações no C, só que ainda assim, no C padrão, pelo menos você consegue ter o tipo. Então, pois é, mas o tipo, apesar de ser opaco, você conseguiria pelo menos validar que o tipo... Mas a questão é porque você tem uma herança. Você tem herança, entendeu? E aí você não consegue verificar no seu se... Porque assim, no C++ você define um tipo que você vai receber.
Mas se você receber um tipo diferente, mas se você herdar daquele tipo, o compilador consegue ver, etc. Aqui você não tem isso, entendeu? Você está querendo dizer que o image factor Então assim, se eu não tiver o tipo só, eu vou ter que ficar fazendo cache o tempo todo. Exatamente. Entendeu? E aí, se eu defino aquele tipo, eu tenho que ficar fazendo cache, que não é a ideia. Você pode verificar o tipo. E na verdade, se não for do tipo, ele consegue saber se aquele objeto que você está mandando para ele é do tipo que ele deveria estar, e se não tiver, ele vai dar um erro em tempo de execução. Isso lembra bastante a Windows, né? Que é tudo random. Bom, eu não sei porque eu não programo Windows, então... Mas aqui aí você tem o Factor Create, né, que eu crio uma imagem, tá? E essa imagem que está sendo criada, ela vai ser atualizada toda vez que o model for atualizado, tá? Ele não vai criar uma imagem nova para mim, ele vai atualizar a imagem que ele criou com os valores que o model tiver novo, tá? E aí com isso daqui é o que acontece aqui. Toda vez que cada um desses itens é uma imagem. Estava comentando aqui uma dúvida assim que surgiu. Quando você carrega o seu model lá, você especifica um diretório. Isso. Digamos. Lá dentro você tem arquivos de imagem, por exemplo. Isso. Você tem um .io lá dentro, alguma coisa assim? Não. Quem é que define onde que é desenhado cada objeto aí nessa cena, digamos? Então, por exemplo, nessa cena aqui, o layout, que é o objeto, o widget... É o tal do list view lá. Isso, aqui é um list view. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada filho e vai colocar cada elemento embaixo do outro. Ele sabe desenhar a si próprio. Isso. Mas a visualização lateral já é do list view ou não? Esse daqui é do list view. Tá. Que ele tem os itens da lista. Tá? Aqui não. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um entry, que seria... Eu não, agora... o entry é o label que você edita, um edit. Um edit, um button, e aqui eu tenho uma imagem que vai ser exibida. Um Elm image. Mas a especificação assim posições e etc e tudo mais é especificado aonde? No código em C, que eu vi que você tem essa outra, você pode customizar com essa CSS. Isso. Dele, né? Onde que você especificou essas posições de onde vai desenhar cada... Então, aqui eu fiz o Edge ele só é usado para os widgets. Então o Edge ele tem assim, ele vai ter aqui, esse componente aqui ele vai ter uma borda com uma imagenzinha de degradê, com outra de degradê, com um íconezinho na ponta e um texto e um ícone no final. Então assim, o edge do button, ele é esse. Então assim, o button, ele já está feito com isso aí. Se você quiser, você pode fazer um edge diferente e mudar o local dos elementos lá dentro. O widget ele se define e ele sabe como se desenhar. Isso. Então, como você monta o layout disso? Tá. É porque não era basicamente... Não. É porque não era muito o foco de como... Mas eu posso mostrar aqui. Neste caso aqui, o que eu fiz? Eu criei um window, certo? Criei o pane. E aí, dentro desse pane, eu criei, né, você tem o left e o right. Aí, de um lado, eu coloquei a lista, do outro lado, eu adicionei um box. Eu adicionei um Elm box. Então você não chegou a definir, por exemplo, posições x, y, não. Ele sabe pelo tamanho do elemento que está Isso. Ele vai desenhar depois. Isso. Entendeu? Aí eu criei um Elm box. E aí dentro do box eu vou fazendo só pack-end, vai colocando um embaixo do outro. E se você tivesse um botão aqui e quisesse, em vez de desenhar o image view, não sei como é que é o nome, ao lado, como se fosse inline dos
teria uma propriedade que você passaria em algum lugar. Isso, não sei se você conhece GTK, já trabalhou com GTK? Não. Tá, é bem o estilo GTK. Normalmente você tem containers e cada container trabalha de uma forma. Então, aí você tem, se eu quero elementos um do lado do outro, aí eu uso um box com alinhamento vertical, um box com alinhamento horizontal. Aí eu defino se eu quero que o meu elemento ocupe aquela área toda ou se ele fique alinhado para um lado ou para o outro, entendeu? Ele tem widget containers também. Isso. Que seria o seu painel do lado, você teria um horizontal. Isso. Entendeu? Aí você tem vários tipos de container para situações específicas que você fosse precisar. Entendeu? Aí, neste caso aqui, é só isso mesmo. Eu tenho um view list aqui, que é um panel, tem dois lados. E aí eu tenho um box, um Elm box, aí eu vou fazendo append. Aí eu faço append do label que tem ali, file name. Aí o outro label que eu coloquei ali, que eu conecto ele ao elemento que eu cliquei aqui. Então toda vez que eu clico num elemento aqui, eu recebo o model que eu cliquei. E aí eu pego esse model e dou model set nos elementos que eu tenho aqui. Entendeu? E aí ele automaticamente vai atualizar os elementos com as coisas que tem na imagem. Que é exatamente isso daqui. Quando um item da lista é selecionado, eu recebo o model, né? Eu recebo o model, o child, que ele clicou, e faço o model set do label, do entry, do image e do button. E aí, para cada um desses está conectado a uma property diferente ou a mesma property, e cada um vai exibir diferente de acordo com o modo de quem você conectou ao que. Que aqui no caso, o mesmo model, a mesma propriedade que eu pedi o path para o entry, pedi o file name para o button, criei uma imagem com a factory para a imagem do button e fiz um image e setei a imagem do Elm path, do Elm image. Então assim, o mesmo model que eu cliquei ali, ele está sendo representado de formas diferentes, em widgets diferentes e propriedades, algumas vezes, propriedades diferentes também. Entendeu? E aí, se o arquivo for atualizando, ele vai enviar notificações e vai mudando de acordo com a atualização do model, né? De acordo com o que você fizer o model. Então, assim, a ideia é que você só precise fazer o model, ou se já tiver um model que atenda a sua necessidade, é só você fazer a aplicação normal e conectar o model à sua view e ele fazer o trabalho para você. Você nunca mais se abstrai, você cria uma vez a implementação da view e depois que você tem isso, você só altera o model, dando conectado com esses signals, ele vai atualizar automaticamente. Ele vai atualizar automaticamente. Exatamente. Na verdade, a ideia é que você, no máximo, você faça factories. Porque isso daqui, por exemplo, todos os widgets já estão com um código que se conecta às views. Então, se você usa widgets que já tem prontas, as widgets do sistema operacional, do Enlightenment e do Elementary, você não precisa mais se preocupar com isso. No máximo, você vai fazer alguma factory para algum caso específico, que é o exemplo tipo assim, uma factory que vou querer extrair uma imagem do meu arquivo super secreto que eu criei, entendeu? Aí você vai lá, vê o arquivo bin, que tem imagem lá dentro, e você quer pegar aquilo lá, sei lá. E aí você pode fazer a factory para esse caso, para você exibir as imagens. E aí ele vai criar uma imagem com aquele, né, desde que o seu model tem aquilo. E vai criar model se não tiver um model que atenda a sua necessidade. Então assim, a nossa ideia
que é o próximo, né? É expandir a quantidade de módulos, tá? A gente tem um módulo para arquivo, a gente quer fazer módulo para banco de dados, fazer módulo, a gente tem módulo que baseado em memória. Então vamos supor, eu crio um módulo, faço property set, se não existia property lá dentro, ele vai criar uma property e vai colocar o valor que eu passei para a property. E aí toda vez que você fizer um property set novamente, ele vai atualizar e aí vai mudar na view. Então você consegue criar um model em memória que tem os valores que você precisa para aquele model. Né? Além de expandir a quantidade de models, eu estou trabalhando atualmente no FL UI List, que seria uma ideia daquela lista, do view list, só que sem usar a GenList, sem ter as limitações que a GenList tem. Que é basicamente isso, vai listar os filhos de um módulo, trabalhar com listas, com árvore. É basicamente o que eu tenho ali com o view list, mas de uma forma mais voltada unicamente para exibir modules. Ele vai ser com a performance melhor, com a ideia sem os bugs que a gente tem atualmente de tentar solucionar, pegar dois casos diferentes que não trabalham muito bem entre si e tentar fazer eles funcionarem juntos. E a gente está atualmente no que eu estou trabalhando. E assim, nisso a gente espera que as pessoas passem a usar mais para que a gente tenha, pessoal, conforme for dizendo as necessidades de model, a comunidade consiga criar novos models e expandir os models para facilitar o máximo possível na criação de aplicações com FL e Elementary. Mais perguntas, dúvidas? Você falou lá no início de features, o seu código ali, esse código de exemplo, não teve nenhum caso ou ele por baixo que ele está usando isso? De quê? Das features. Então, a feature e toda aquela coisa, você consegue, acho que no exemplo tem. Mas de qualquer forma, a ideia é que você não precise, o model ele trabalha daquela forma. Então, assim, no máximo, quando você criar um model, você vai precisar daquilo. Você vai fazer por dentro do model, enviar, conectar e etc. Mas aquilo ali, as views fazem para você sem você precisar fazer nada daquilo. É essa a ideia. Em vez de você precisar fazer property get, property set, property, etc. e tal, aquilo tudo é abstraído pela view. A view faz tudo para você. A ideia de fazer assíncrono é que a interface não fique sempre travada. Exatamente. Então, tipo assim, eu posso ter, um caso que eu tenho uma URL, eu vou baixar a imagem, o banco de dados vai pegar a informação num servidor, o servidor está parado, ou então você envia, você dá a lista de filhos, mas você não necessariamente precisa, como você vai precisar pedir para cada um deles separado, então cada um que for chegando os valores dele, você vai exibindo um de cada vez para não travar e você ter... Aí, tipo assim, a ideia da UI List é exatamente essa. Então, ele vai pegar os elementos, os primeiros elementos que estão sendo exibidos, e aí ele vai pegando os próximos, o próximo, quando estiver cheio, ele vai pegando outro bloco. Mas, de qualquer forma, atualmente ele já não bloqueia, porque quando você conecta individualmente cada um, vai ter que chamar um de cada vez, e cada vez que você recebe um, ele já é atualizado, e o próximo vai estar esperando, né? E se o seu model for assíncrono, então ele não vai bloquear e vai... Né, o file model é um exemplo de model que é assíncrono, então ele não bloqueia na hora de pegar as informações do arquivo. Não sei se talvez, vamos perguntar de qualquer jeito. Sim. A renderização, o processo de renderização do, sei lá, framework, do que for. Software, existe
integra com GPU? Tem, integra com GPU. Sim, sim. Ele tem as engines que você escolhe. Por exemplo, eu estava trabalhando com a Raspberry Pi, aí você tem lá os decoders para poder acelerar na hora de tocar vídeo, que ele tem play de vídeo, tem tudo. Se você quisesse aplicar um shader desenhado ali, teoricamente seria possível, ou não? Não sei. O Felipe sabe. O JPEG, ele implementou as transformações em shaders, Foi? mas isso tem um Airbus específico para isso. É um canvas de ele Airbus ensina um canvas, né? Aí ele pegaria um canvas e ele tem uma outra classe que utiliza um canvas e faz a transformação em shader. O JPEG que ele falou é o nome do cara lá, o nick dele. Mais alguma dúvida? Respondi a sua dúvida que eu tento? Respondeu. Como que faria a comparação do FL para o QT-Lat? Eu não sei, porque eu não trabalho com QT-Lat. Vai ficar difícil comparar. Como eu disse, eu trabalhei GTK. QT eu não tenho... com certeza... eles estão em patamares diferentes em várias questões. Por exemplo, o QT já tem toda a questão de MVC, entendeu, né? Então, assim, pelo menos da época que eu mexi, há 8 anos atrás, já tinha. Então, a parte de MVC do QT já é bem robusta, já tem models para N coisas, então, assim, e isso está pronto. Eu não sei se você estava perguntando nas questões de desenho, A questão é que eu vejo a FL como algo para mobile. Assim, isso, essa é a ideia. Desde o ano passado, o QT está bombando agora, tipo, em sistemas embarcados, aí todo mundo está apostando muito alto, as empresas estão apostando muito alto nisso, principalmente agora com o QLite, o QT 3D para embarcados, então, tipo, eu queria fazer uma comparação, assim, porque dentro do sistema embarcado, valia a pena, em qual momento valia a pena investir na FL e qual valia a pena investir no QT-Lite? Já é a segunda vez que eu faço essa palestra e na outra também me perguntaram isso. Eu posso dizer o seguinte, eu vou fazer a promessa aqui que Na terceira vez Nativa e Floripa 2018 eu venho com esse tema, FL, comparando a FL com o QT. Aí eu vou ter que conhecer melhor as questões, aí eu posso... O que é o requisito? É um feature, isso. O requisito para eu poder rodar tipo FL, assim, o que o hardware, né? Preciso ter um XLR, um server X11, um frame buffer, precisa para poder renderizar. Frame buffer. Mas não precisa de um X11. Não, frame buffer direto. No caso a gente eu faço aplicações em Raspberry Pi direto no frame buffer, sem X. Mas para mim rodar no Linux eu trabalho em cima da X. Da X ou da Wayland. Você sabe se existe um porte para Windows nativo ou não? Você tem porte para quê? Para rodar em Windows. Tem. Ele não usa GTK, ele usa direto nativo. Isso. Ele é direto, não usa GTK não. Se o rato tiver que usar glib, ele tem um ataque do coração. Justamente a proposta da FL, a Library FL, ela tem uma proposta parecida com o GTK, de abstrair todas as coisas de arquivo, file system e etc. para poder ser portável para vários SO. Então, na verdade, sim, a FL, ela meio que substituiria, em algumas situações, a glib nessa coisa, você não precisa usar GTK. Assim, o looking field que ele tem no Windows, ele é exatamente igual ao nativo. No caso da FL, seria a mesma coisa também. Igual nativo? Sim. Igual nativo Windows?
Isso. Não. Vai ser igual o que você vê no Linux. Porque justamente os widgets da FL não são os widgets do sistema operacional. O look and feel é seu, é da FL, isso. É que na verdade o Qt ele não usa os widgets do sistema, ele imita mesmo. Ele imita? Ah, não. Ele imita o look and feel. Ah. Mas tem uma coisa que chama Alien Widgets, que aí ele usa os widgets do sistema dentro dele. Daí é outra coisa. Não, a FL também, ela, na verdade ela não imita e nem é o dela mesmo. Tem que estar instalado no tema, ele lê o tema do tema. Ah, é verdade, é verdade. Tem um designer, tipo, o Qt lá tem o designer lá para desenhar graficamente e arrastar os botões e tomar. Esse negócio eu não gosto muito de programar assim. E daí tem que ficar escrevendo um monte de linha de código para aparecer um botão, por exemplo. Isso. Em vez de só arrastar um botão e... Isso. Para mim, entendeu? Isso. Não, aqui não tem. Existe no FL? Não. Não tem. É só... Alguém quer fazer? Mas acho que tinha um pessoal fazendo uma coisa dessa em Python, não era? Tema, né? Tem a pessoa que escreve tema. Na verdade, você consegue, na hora de criar os temas, do tipo, eu vou criar... Você pode fazer aplicações que não usam widgets. Então, você pode usar direto um add, que é tipo, eu vou fazer uma aplicação Right View, que tem um design que é só baseado em imagens minhas, etc. Então, você consegue trabalhar com isso lá. Mas a criação... Eu queria fazer uma aplicação complexa, assim, visual. Pô, tem que escrever o código, várias linhas de código, é burocracia, né? Porque eu não quero ficar escrevendo código para desenhar um botão, tem que escrever 3, 4 linhas de código. Isso. Tipo, eu queria só arrastar o botão ali e me preocupar com a coisa. Isso. Entendeu? E no Qt eu consigo isso e, tipo, FL, como é que é o nome daquela outra? Tem uma outra que é open source que também faz isso. GTK faz isso com Glade. Não, fazer isso aí, porque aí, eu acho que acelera a sensação. As pessoas vai olhar isso aí, cara. Eu usaria isso aí porque, por exemplo, eu estou trabalhando no sistema embarcado que eu tenho só 2 MB de espaço, Qt é 20 MB compilado. Aí, de repente isso aí cabe, eu posso usar, só que daí, pô, né? Escrevendo isso aí já vai 50% do tempo que vou desenvolver o projeto, vai ser para desenhar uma coisa na tela. Uma ideia de projeto. A parte difícil eu fiz, eu dei a ideia. Você dá a ideia. Mais alguma dúvida? Bom, então, obrigado.